Olha, a agroindústria brasileira pode subir até 7,4% no ano de 2021. Na pior das hipóteses, vai ficar com um crescimento de 3,2%. O ano tem sido muito favorável e este é o assunto desta entrevista realizada por Walter Puga Júnior. A previsão é de que haverá um crescimento na agroindústria brasileira durante este ano. Pode chegar até quase 7,5% nas estimativas otimistas de alguns pesquisadores. Eu tenho aqui comigo o professor Felipe Serigati, da FGV Agro, que vai explicar o crescimento do PINAGRO, é esse índice que registra a atividade agroindustrial e que sinaliza para o produtor aí o movimento do mercado. E o PIMAGRO está mostrando dia a dia que o agronegócio, a agroindústria vai crescendo. Lógico, o agronegócio se beneficia disso. O que tem ocorrido de janeiro para cá? Então, de fato, a grande fotografia é justamente essa. Olha, nós estamos observando a economia brasileira num processo ali de retomada de algum crescimento, notadamente, espécie grande destaque nesse processo, a expansão da vacinação. Então, janeiro a gente cresce de forma robusta, 2%. Começamos o ano com fôlego. Em fevereiro, parece que vai ter algum probleminha de segunda onda. A gente desacelera um pouco o nosso ritmo de crescimento. Ao invés de crescer, a agroindústria fica praticamente estável naquele mês, uma leve contração de 0,2%. Chegou no mês de março, aí a pandemia desembarca de uma forma mais clara na economia brasileira, ao menos a segunda onda. A agroindústria sente esses impactos, uma contração de 0,8%. Abril, aí foi o pior mês em termos de restrição de circulação de pessoas. A agroindústria sente esse impacto? Sente. O que acontece com ela? Ela contrai 2,2%. Passou o mês de abril, voltamos a circular. Adivinhe só o que acontece lá no mês de maio, mesmo controlando por efeitos sazonais. A agroindústria recupera fortemente, vamos dizer assim, as perdas acumuladas nos 3 meses anteriores e cresce 3,2%. No mês de junho, como tem uma base muito larga no mês de maio, é natural que apresente uma contração, 3,3%. De qualquer forma, quando a gente junta todo esses 6 meses, esse primeiro semestre, gente, temos boas notícias, né? A agroindústria brasileira cresceu 6,9%. Eu sei que vocês vão dizer, e com razão, Felipe, você está comparando agora primeiro semestre de 21 contra primeiro semestre de 2020, que foi um semestre muito ruim. É verdade. Se a gente controlar esse efeito que a gente chama, né, de carrego estatístico, ou seja, imagina que nós estamos todos em dezembro. O quanto que o setor cresceria se operasse no mesmo nível que ele estava em dezembro, ou seja, se não tivesse tido qualquer crescimento ao longo do primeiro semestre? O setor teria crescido algo em torno aí de 5,3%. Ou seja, só por causa que a base é muito estreita, que o primeiro semestre de 2020 foi muito ruim, mesmo se o setor não crescesse nada ao longo do primeiro semestre, o número já registraria uma expansão de 5,6%. 5,3%. Porém, ele cresceu quanto? 6,9%. Ou seja, qual foi o crescimento líquido de verdade que aconteceu dentro do setor? 1,6% num semestre que nós tivemos a segunda onda da pandemia. Em outras palavras, gente, apesar das turbulências, tivemos boas notícias para a agroindústria, o que nos levou a rever as projeções para o final do ano. Bom, vamos crescer quase 7,5%? Essa é a pergunta. A agroindústria brasileira vai crescer tanto assim? Então, vamos com calma, né? Quando a gente fez a projeção, gente, projeção é uma estimativa e é natural que haverá incertezas com relação, seja aos nossos pressupostos, seja os parâmetros que nós estimamos, né, dentro dos nossos modelos. Como é que isso se reflete? Se reflete dentro de uma margem de erro, ou seja, com as informações disponíveis que nós temos hoje, com os pressupostos que nós assumimos, a agroindústria
no nosso cenário base, é que ela vai encerrar o ano crescendo 5,6%. Felipe, mas isso daí está associado a determinados pressupostos, é verdade. Se a gente for mais pessimista nos nossos pressupostos, olha, vai ter uma terceira onda, a variante Delta vai dar uma preocupação, o mercado de trabalho não vai apresentar qualquer reação. A nossa projeção é de uma expansão de 3,2% no acumulado do ano. E se a gente agora mudar esses pressupostos, mas de uma forma mais otimista? Olha, não vai ter terceira onda, variante Delta não vai acontecer nada, confiança do empresário industrial vai aumentar fortemente. E aí, qual que vai ser o nosso resultado? Uma expansão de 7,4%. Felipe Serigatti, essas projeções são feitas tendo como referência os números que vocês têm, apurando com o IBGE, com o índice IBCE, BR. Agora, a sua sensibilidade como homem de economia, qual aqui é? Vamos ter dificuldades no segundo semestre ou vamos continuar a expandir? Bom, não. Então, o cenário base é esse crescimento de 5,6%. E olha, se essa distribuição pudesse ser assimétrica, mais para um lado que para o outro, eu jogaria mais para o campo otimista. Por que isso? Gente, nós já estamos passando aqui por uma série de turbulências que, embora tenha atingido o setor, seja dentro da porteira, seja a agroindústria, atingiu de uma forma bem menos intensa, seja comparado com outros setores, seja, e colocando as cartas na mesa, do que inicialmente nós estávamos projetando. Quais são esses efeitos? De um lado, uma redução do patamar em que a taxa de câmbio estava operando. Taxa de câmbio operando, por exemplo, ao longo do primeiro trimestre, chegou a operar na casa ali de 5,50, está operando em patamares bem menores no momento em que a gente conversa. Mais do que isso, olhando para o comércio internacional, e aí eu acho que está todo mundo acompanhando, nós estamos passando por problemas, né, que a gente pode chamar de quase que de um caos logístico. Caos é um pouco de exagero, né? Mas o fato é, quando a gente olha o custo do frete marítimo, ele aumentou só esse ano, inacreditáveis, 238%, mais que triplicou o custo logístico. Isso tem se refletido tanto no maior custo para você obter insumos de produção e também, para quem for exportar, ficou mais caro, a margem de alguém ao longo desse processo está sendo corroída. Mas não é só uma questão de preço e de custos, é uma questão de tempo. Diversos segmentos estão falando, eu não estou conseguindo peças, partes e componentes. Ou do outro lado, para quem está exportando, está dizendo, olha, eu estou com um produto aqui, ele está aqui no porto, só não tem navio e não tem container. E quando esse produto está em cima do navio, está lá dentro do container, o navio está reclamando, dizendo, gente, eu preciso desembarcar. Só que devido a todas essas, vamos dizer assim, procedimentos adicionais devido à questão sanitária, o desembarque desses produtos tem levado mais tempo, seja no porto de destino, mas também na hora de embarcar no porto de origem. Tudo isso tem levado justamente a esse fenômeno que a gente tem visto aí, caos, entre aspas, né? Eu sei que o termo é exagerado, mas tem levado a uma forte elevação dos fretes marítimos. Gente, apesar de tudo isso, logística, frete marítimo, segunda onda, o que nós observamos aqui, seja na agroindústria, seja dentro da porteira? O agro conseguiu crescer. Em termos de volume de produção, conseguiu exportar. Em termos de volume de produção, a agroindústria conseguiu produzir. É verdade, dentro da porteira, teve alguns problemas adicionais, como seca, como as geadas agora no mês de julho, e para algumas culturas até tiveram problemas ali com a cigarrinha, que pegou principalmente o milho. Mas apesar de tudo isso, não é que o setor está conseguindo apresentar o desempenho mais favorável do que o restante da economia brasileira? Daí que, do nosso lado, a distribuição é simétrica, então não aparece isso claramente nas projeções, mas o cenário base para nós está mais próximo do cenário otimista do que do cenário pessimista. Eu agradeço a entrevista do professor Felipe Serigatti, Walter Puga Júnior, de São Paulo.